Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto de grande interesse das câmaras de arbitragem, um sistema de gestão dos procedimentos de conciliação, mediação e arbitragem. Um sistema que facilita imensamente a vida dos administradores dessas câmaras, dos árbitros e dos profissionais que atuam com o procedimento e que viabiliza um contato mais próximo com as partes para que elas possam acompanhar o movimento do fluxo do seu procedimento. Então fica com a gente que você vai conhecer novidades importantes e absolutamente específicas para o universo da mediação e arbitragem. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Estou aqui na bela cidade de Florianópolis, Santa Catarina. No programa de hoje nós vamos entrevistar o senhor Roberto Adam, que está aqui comigo, e desde logo eu quero agradecer a sua presença, que você tenha aceitado o nosso convite, para que a gente possa falar de uma maneira de gerenciar os procedimentos de arbitragem. E o Roberto Adam é uma pessoa altamente qualificada, que o que credencia, a gente poderia falar muitas coisas, mas o que o credencia de forma categórica como uma grande autoridade nessa área é que ele foi responsável pela instalação em mais de 150 câmaras de arbitragem em todo o Brasil do seu sistema de gestão e, naturalmente, foi evoluindo a qualidade desse sistema na medida em que foi experimentado e com o feedback, a informação que recebeu de todos os usuários, ele foi criando versões mais qualificadas e tornando o sistema hoje, sem dúvida, o melhor sistema do mercado e tornando a empresa dele, que é a Adam Sistema, também, sem dúvida, a líder de mercado na área de gestão de procedimentos de mediação e arbitragem. Então, feita essa apresentação, Roberto, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, rapidamente, por que você resolveu criar um sistema para a área de mediação e arbitragem e como você conseguiu chegar a tantas câmaras e vender esse serviço. Ou seja, aliás, as pessoas nem sabem que tem tantas câmaras assim no Brasil e você conhece um número extraordinário. Se você puder falar um pouquinho dessa história, que é muito interessante, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Asdrubal, a Adam Sistemas em 2004 foi procurada por uma empresa que solicitou um software jurídico. Na época disse que o software já existia, mas ele me disse que havia diferenças entre o software jurídico e o software que ele gostaria. Então a gente começou o desenvolvimento de um software voltado para conciliação, mediação e arbitragem, mesmo sem saber o que era. Baseado nisso foram criadas 7 unidades dessa empresa. E em seguida veio a ideia de procurar mais clientes nessa área que não existia. Com isso a gente contatou a FECEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, hoje com 7 filiadas, e oferecemos a ideia de criar um novo software, um software que pudesse gerenciar todas as informações que eles não tinham, que era tudo feito manualmente. Depois disso a gente teve contato com o CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, também parceiro da Adam hoje, e oferecemos o software para todos os filiados do CONIMA. E com isso cresceu não só a procura pelo software, mas também a procura por outras ferramentas, como site, ferramentas para ensino à distância, por exemplo. E como não tinha nada no mercado, ou se tinha, eram softwares jurídicos, né, que são utilizados para utilizar de forma adaptada, não de forma específica, e não de forma específica. Então a gente realmente se especializou, e aí desde 2007 somos especializados só em software para conciliação, mediação e arbitragem, para o gerenciamento dos procedimentos da Câmara e de todas as informações que estão ali juntas, né? Então, essa é a história realmente de como a gente veio parar. Bom, e aí você falou da FECEMA e do CONIMA. Isso. Primeiro, é o registro que a gente tem, que a FECEMA é uma entidade
ímpar no Brasil. Isso, né? sem dúvida Não nenhuma. tem uma entidade equivalente à FECEMA e que tenha feito e desenvolvido o trabalho que eles vêm desenvolvendo em Santa Catarina, tenha feito tudo aquilo que eles já conseguiram fazer. Ou seja, conseguiram reunir instituições que trabalham de forma cooperada, tanto no sentido de atender a clientela, podendo fazer atos em uma câmara, em outra, quando necessário o deslocamento de cidade, como também no sentido de convergir na luta pelos interesses comuns, no estudo das dificuldades que acabam alcançando as diferentes câmaras. Então, eles conseguiram um trabalho singular, eu acho que vale esse registro também, porque você andou pelo Brasil todo e você pode dar esse depoimento com mais segurança até do que eu, porque você visitou estado por estado e conhece como funciona o setor de câmaras de arbitragem em todo o país. Isso mesmo, Asdrubal. Complementando o que você falou, em 2010 eu entrei dentro de um carro e disse: eu vou visitar o maior número de câmaras possíveis que o meu dinheiro que eu tiver na carteira der, né? Então eu rodei em 2010 140 mil quilômetros em 19 estados. 140 mil quilômetros. 140 mil quilômetros em 19 estados durante um ano, procurando o maior número de câmaras que eu pudesse encontrar. Então eu encontrei câmaras... Cada uma trabalha de um jeito diferente, até pela cultura local, assim por diante, mas vi desde câmaras grandes a câmaras em cidades de 18 mil habitantes, por exemplo, que funcionam muito bem. Tá? Mas assim, foi realmente uma coisa ímpar, né? Quando a gente fala com alguém... É um peregrino da arbitragem. Roberto isso mesmo, isso mesmo. Quando a gente fala, boa essa história, Roberto. Quando a gente fala com alguém aí sobre né, que atua no meio de arbitragem, pergunta para ele: quantas câmaras você conhece? Conheço 10, 15 câmaras. Eu já tive dentro de 200. Pois isso aí realmente uma história muito boa e que te dá uma carga de conhecimento, uma carga de experiência que significa realmente autoridade sobre o assunto. E aí você pôde entender as dificuldades que as câmaras têm na gestão dos processos e desenvolver um software que procure corresponder a todas essas dificuldades. Né? Justamente. Eu acho que a gente agora já podia avançar para falar um pouquinho do seu sistema de gestão. Certo. Como você já disse, né, hoje são mais de 150 câmaras que utilizam esse software em 80 cidades de 21 estados que estão utilizando esse software hoje. E esse mapa aí que está aparecendo na sua tela demonstra bem como ele está distribuído Brasil afora, a instalação dessas 150 empresas, 150 câmaras. Né? Isso mesmo. Bom, a ideia do software é gerenciar os procedimentos. O grande foco disso é gerenciar os procedimentos. Então, em uma única tela, ter todas as informações sobre o procedimento. Então, a gente tem a parte de identificação do processo, onde tem a numeração, a situação do processo, data de entrada, da espécie que ele é, tá? Se existe cláusula compromissória ou não, se é conciliação, mediação ou arbitragem, ou seja, identificar o processo. Não só identificar, como também trazer dados estatísticos depois de um período. Então, você depois de 6 meses, você consegue saber qual foi a minha maior demanda, né? Baseado nessas informações da identificação. A segunda etapa, então, são as partes envolvidas no processo, as pessoas envolvidas no processo. Existe um cadastro onde o usuário informa qualificação, os dados de telefone, endereço, assim por diante, e uma vez que ele cadastra isso no sistema, ele pode abrir quantos processos ele quiser para essas partes. Então, independente de a parte ser cadastrada em um processo como um requerente, posteriormente ele pode ser cadastrado como um requerido, como um representante, um advogado, assim por diante. Tá? O importante é que realmente centraliza todas as informações. A terceira parte do software é a parte de valores do conflito, tá? Onde o usuário pode colocar o valor total da ação ou destrinchar esses valores. Vamos usar um exemplo. Foi feita uma venda com 4 boletos bancários e o sistema pode calcular juros, multa, atualização monetária em cima desses valores. Tá, então, só para entender esse slide que está aparecendo na tela para o pessoal assistir, ele está falando dos valores
do objeto da discussão. Isso mesmo. E não dos valores dos honorários dos profissionais. Não, dos valores do objeto do conflito. Certo. Então, ele pode calcular essa atualização, porque nem sempre, em casos pequenos, por exemplo, nem sempre existe um advogado fazendo o cálculo de juros, multas, assim por diante. Ou então, um contador. Ou né? um contador, ou um engenheiro, assim por diante. Certo. Então, o software pode gerenciar pode dar esse cálculo, então, para o usuário. Como também pode receber o valor atualizado vindo de um contador, vindo de um advogado. E simplifica até a possibilidade de um acordo, né, Roberto? Sem Porque dúvida nenhuma. Às vezes a parte fala assim, olha, eu estou a fim de fazer um acordo, quero fazer uma conciliação, mas quanto está esse valor hoje? Aí o sistema já vai dar te esse dar o dado cálculo. rapidamente. Isso. Né? Aí existe um exemplo prático. Tira os juros para a gente ver quanto é que ficaria. Isso. Então, em um clique... Ajuda a simular a própria composição do acordo. Isso mesmo. Né? Nessa parte do slide que o pessoal está vendo aí, também tem a parte dos valores do serviço, da Câmara. Então, é possível criar tabelas onde você informa lá quais são os meus custos iniciais, quais são os meus custos finais, taxa administrativa, assim por diante, quais são minha tabela de honorários. O software calcula isso baseado no valor da ação. Tá? Perfeito. Tem também a parte de objeto do conflito, onde você pode receber esse objeto e ele é separado por quê? Porque normalmente o objeto faz parte de vários textos utilizados dentro do sistema. Tá? Depois disso a gente tem a parte de composição, que são os conciliadores, os mediadores e os árbitros, tá? E aí dá para cadastrar eles dentro do sistema e utilizar em cada processo, e isso vai também te dar dados financeiros e administrativos. A gente tem a parte... E você também consegue aqui ter uma noção de o quanto cada profissional desse pode estar atarefado. Sem dúvida nenhuma. Para você saber, olha, não é o caso de indicá-lo porque... Ele está com o seu tempo consumido demais por outros procedimentos em que ele já está envolvido. E assim assegurando que ele tenha condições de tempo de atender adequadamente as partes. Isso mesmo. São várias informações baseadas nesses cadastros iniciais que você tem acesso. Aqui em seguida a gente está falando da parte de audiências, vem justamente a complementar isso que você falou. Então assim, no processo eu tenho as partes envolvidas, os valores, os árbitros, conciliadores ou mediadores, e eu tenho as minhas datas de audiências. Então eu consigo, baseado nessas informações, saber, né, a minha agenda, a agenda do meu conciliador, e aí saber como é que está, se ele está muito atarefado ou não, né? Perfeito. Agora vem um pilar fundamental do sistema, que é a parte textual, tá? Então, como funciona isso? Nós pegamos os modelos utilizados pela Câmara, compromisso arbitral, requerimento, sentença, termo de acordo, declaração de comparecimento, notificações, o que for, todos os modelos de textos nós pegamos, colocamos isso dentro do sistema, fizemos um ajuste nele para que quando você... E tudo isso... podendo incluir a marca da Câmara? Sem dúvida nenhuma. Tudo certo. Todo o sistema é personalizado, você sendo utilizado por 150 câmaras. Então assim, cada câmara tem seu nome, sua marca, os seus modelos, nenhum modelo é igual. Então a gente utiliza os modelos da Câmara, insere dentro do sistema, e quando você chama isso para dentro da tela de processos, ele vem baseado naquele modelo com os dados do processo, te dando muita agilidade na geração, por exemplo, de um convite de conciliação, onde você em um clique tem... Então, ele só para entender, ele pega na base de dados dele, os dados cadastrais dos processos e das partes, isso, né? E pega o modelo de texto. E ele constrói sozinho um terceiro documento, isso que mesmo, já monta todas essas informações. Isso mesmo. Facilitando, ou seja, não precisa do profissional ir lá e preencher tudo. Não. Já vai estar pronto o documento. Isso mesmo. Com a composição. A outra parte legal nessa história é assim, além de ele te trazer o documento pronto no Word, você pode fazer qualquer alteração. Se houver uma alteração, eu quero colocar uma informação... Quero incluir uma frase a mais aqui. Isso, nesse determinado documento do processo, né? Não para todos, eu quero só para esse processo, eu quero colocar uma frase. É possível. Não é mudar o modelo, é apenas aquele documento. Isso, específico para aquele processo. Muito bom isso, Roberto, muito bom mesmo. Além de ele fazer isso, então, né, de trazer essa agilidade para você, te dar essa flexibilidade, ele também gerencia o arquivamento disso. Ou seja, você no seu computador abriu o texto,
Tá? Fez um ajuste nele, você vai clicar no botão salvar e automaticamente o sistema armazena isso para que outra pessoa em outro computador abra o mesmo texto. Tirando aquele negócio que foi uma das dificuldades que a gente viu, a secretária salvava na sala, na recepção, ela salvava um documento aonde ela queria e o árbitro precisava desse documento na sala dele e não conseguia achar. Aí tinha que levar um pendrive. Isso mesmo, o software gerencia toda essa parte de textos. Tá? Você falou uma coisa aí que eu fiquei com uma dúvida e queria que você esclarecesse. Então está usando lá na sala da secretária, na sala de audiência, na sala onde o árbitro desenvolve o seu trabalho intelectual. Isso tudo, sistema compartilhado, o software permite instalar em várias máquinas. Sem problema nenhum. Tranquilo. Sem problema nenhum. Isso é pela internet ou é o sistema que é físico instalado em cada máquina? O sistema pode ser utilizado de várias formas. Hoje as tecnologias nos permitem isso. Então assim, eu quero utilizar somente dentro da câmara. Sem problema. Ele vai funcionar dentro de todos os computadores da câmara. Eu quero ter acesso porque eu vou fazer uma audiência itinerante. Ad hoc, vou para outro lugar fazer. Vou pôr no meu notebook e vou levar. Você tem acesso através de ferramentas hoje que facilitam essa utilização. Então ele é tanto offline como online. E quando ele é online, qual é a segurança para ninguém invadir e ver o conteúdo do que está sendo discutido? Todas as informações são do cliente. Então, são do cliente da Adam, todas as informações. Então, na infraestrutura que ele tem, né, de servidor, para ter o sistema lá dentro, é lá que é feita a parte de segurança. Então, existe um técnico especializado para que se contrata para fazer esse tipo de serviço. Tá? Então, a gente tem essa e ideia... o acesso não é público, mesmo que esteja na internet? Não é público, não é público. Tá? A segunda parte que a gente tem ali de documentos, na verdade, são anexos. Então, dentro do sistema também é possível você anexar qualquer coisa, uma planilha, uma petição inicial, uma cópia de contrato, boletos, por exemplo, cheques, qualquer cópia de qualquer coisa você pode anexar dentro do sistema. Tá? Você digitaliza isso e anexa dentro do sistema. E aí, que nem os textos, você abre em qualquer computador. Então, aquele exemplo que eu falei, petição inicial, anexei ela, em qualquer dos computadores da Câmara eu consigo abrir aquela petição inicial. Muito bom. A cópia do contrato social, qualquer coisa. Olha, facilita muito a vida dos árbitros, eu posso dizer isso, porque aí você tem como árbitro, e muitas vezes os árbitros estão até em cidades diferentes, né? Então a gente tem como acessar o procedimento, ver o conteúdo, interagir com o outro árbitro que está em outra cidade, e a gente discutir algum conteúdo até para a gente lá na frente formar a nossa convicção. Né? Sem dúvida, a segurança de informação, você gerenciar esse montante de informação sem a utilização de um software é muito difícil, né? Nós temos também uma parte de itens, onde são perguntas específicas ao processo. Aqui no slide a gente está dando um exemplo. Existe contrato? Sim, existe. Qual é a data desse contrato? E ali tem a data. Então, por exemplo, numa arbitragem trabalhista, né, qual é a data de admissão, data de demissão, porque é específico ao processo. São perguntas-chave que facilitam para o processo. Para o processo. E aí isso também pode ir para dentro de um documento. Por exemplo, lá você tem um documento, um requerimento que pergunta lá, né, tem várias perguntas e respostas, você faz dentro do software e isso vira um documento. Perfeito. Além disso, a gente tem o gerenciamento de despesas eventuais. Ou seja, despesas extras que tiveram dentro do processo, uma perícia, uma autenticação, um AR a mais, né? Então, qualquer despesa adicional também pode ser gerenciado. Uma viagem que o árbitro tenha que fazer. Isso mesmo, qualquer despesa você consegue jogar dentro do software e ter o gerenciamento sobre esses valores e quem é o responsável pelo pagamento. Muito bom. Tá? Bom, a parte de encerramento, como o próprio nome diz, né, é onde você vai definir, eu encerrei através de uma conciliação, através de uma arbitragem. Até porque na mediação, na conciliação, na arbitragem, os processos chegam ao fim. Sem dúvida, sem dúvida. Eles chegam ao fim, porque as pessoas não sabiam que o processo chegava ao fim, né? Realmente. A sensação da cultura pública, eu não sabia. Então, eles chegam ao fim, por isso que tem essa parte de encerramento. O software tem, inclusive, uma ferramenta estatística que vai dar, na maioria dos clientes, uma média de 45 dias entre
a abertura do procedimento arbitral e o encerramento, que foi através de uma conciliação ou através de uma mediação, alguns casos de arbitragem, mas homologação. Então, assim, a maioria, 45 dias dá a média do software, entendeu? Muito bom. É bom que aí você também consegue ter uma visão do todo a nível Brasil. Sem dúvida nenhuma. Na parte de encerramento, como o próprio nome diz, eu vou dizer se foi uma conciliação, uma mediação, uma arbitragem. Vou jogar, se por exemplo for um acordo, uma conciliação, onde eu posso colocar os valores. O software aceita você colocar os valores. Eu tive um acordo de R$5.000, ele vai ser pago, as partes concordaram entre elas de ser pago da seguinte forma, então eu posso colocar isso. Para quê? Para ser uma forma fácil de você obter esses dados e isso virar, por exemplo, um termo de conciliação onde tem lá. E esse sistema aí de parcelamento também, me explica uma coisa. O árbitro ou conciliador tem a possibilidade de fazer a matriz que ele quiser. Isso mesmo. Falar assim, tantas parcelas iguais, ou as parcelas são todas diferentes, valores diferentes, não há também uma periodicidade igual, não é 30 em 30 dias, é 30 daqui a 90, depois daqui a 120, ou seja, há múltipla possibilidade de configuração dessa formatação. Sem dúvida nenhuma, você pode ter quantos textos, quantos modelos de textos você quiser dentro do sistema, para casos específicos, como você falou. Porém, nesse caso, como você falou, o software poderia colocar no documento, listar todas as parcelas com seus vencimentos. Tá? Dentro do documento, isso de uma forma textual ele poderia fazer. Já dizendo a data, os valores. As datas, os vencimentos, os valores, assim por diante. Isso, Perfeito. Claro, num caso de acordo, né? Num caso, por exemplo, onde houve uma sentença, você vai ter o valor que foi sentenciado. Eu digo isso porque isso tem uma importância muito grande, porque toda vez que se fala em sistema, muitas vezes as pessoas querem fazer de um jeito. Aí fala assim, então tá, eu quero fazer de um jeito. Quando vai para o sistema não tem essa opção. E aí você tem que mudar do jeito de como você quer fazer, porque você tem que se adaptar ao sistema. Não é o sistema que se adapta à sua decisão, àquilo que você quer. E aí esse formato te permite que sistema se adapte ao que vocês deliberaram como mais adequado para resolver aquele conflito. Isso mesmo. Por ter esse número tão grande de pessoas diferentes, de formas diferentes de trabalhar, o sistema ficou tão flexível. Porque nenhuma Câmara trabalha igual. Por mais que estejam falando da mesma coisa, cada um entende. Cada caso é um caso. De repente, pela vicissitude daquele caso, o parcelamento envolve valores que são diferentes e em períodos que não são homogêneos, são heterogêneos e formas de calcular cada situação diferenciada. Então, cada caso pode envolver particularidades que impliquem até dentro da mesma Câmara a adoção de um estilo diferente do que ela adota na maioria dos casos. Sem dúvida nenhuma. A ideia do software é ser realmente bem flexível para esse tipo de caso. Bom, como a gente falou, né, baseado naquelas regras do encerramento, ele pode criar um parcelamento, tá? Para que as partes vejam esse parcelamento, como vai ficar, assim por diante, ou para os valores da própria entidade. Tá? Fora essa parte de gerenciamento de processos, são inúmeros outros recursos. Então a gente tem a parte de recibos, que o software pode gerar recibos, tudo personalizável. Tá? O software pode gerar boletos. Então, por exemplo, fiz uma instalação de um procedimento e eu quero pagar isso com boleto. O próprio software gera um boleto, a pessoa paga e aí o retorno é automático, né? O software entra no banco, pega o retorno, isso, pega o retorno, já dá baixa nesses valores, tá? Dando os relatórios assim por diante. E te informa se o pagamento não tiver sido contabilizado. Isso mesmo, você consegue ter controle sobre essas informações. Outra parte muito interessante no software é a parte de andamento. Como no fórum que a gente tem normalmente uma consulta, nesse software também existe essa possibilidade de você criar andamentos. Ou seja, na data tal o processo foi protocolado, na data tal foi enviada a notificação e assim por diante. Esses andamentos podem ser consultados pelas partes no site da entidade, como é no fórum. A grande diferença, não é público. Então, só elas acessam. O usuário da Câmara passa para as partes um login e senha. E somente elas, com esse login e senha, acompanham os processos delas. Então, você, advogado,
para 10 requerentes, você tem acesso aos processos dos 10 requerentes, mas o requerente só tem acesso ao processo então, dele. O advogado tem uma senha, vamos dizer assim, de um grau diferenciado, que ele pode olhar todos os processos que ele está vinculado como advogado, e a parte naturalmente restrita a olhar só os seus respectivos processos. Isso mesmo, isso mesmo. Muito então, o requerente tendo 10 procedimentos, ele tem acesso a 10 procedimentos. O advogado tendo 10 requerentes como cliente, ele vai ter acesso a mais processos. Ou seja, eu só tenho acesso ao processo que eu faço parte, apenas. Esse é um grande diferencial, porque tira aquele trabalho de a pessoa ligar, perguntar como é que está o procedimento, a secretária ter que ficar criando relatórios e assim por diante. Tá? Uma grande novidade também que a gente fez é a solicitação online. Então você está acostumado a trabalhar numa Câmara, a solicitar processos lá, você não precisa mais ir lá. Você entra dentro do site da Câmara, acessa o formulário de solicitação de procedimento, coloca lá os dados das partes, o objeto, assim por diante, anexa os arquivos que você quiser e a Câmara recebe isso. Então a petição pode ser protocolada por esse sistema? Isso mesmo, online. Muito bom isso. Isso é bom demais. E aceita arquivos pesados? Sim, com imagens, com documentos? Sem problema nenhum, é possível fazer isso. E emite um protocolo para quem enviou? Isso, emite um protocolo, vai a informação para a Câmara baseada nisso pode aceitar ou não o procedimento, né? Pode fazer uma crítica, né? Pode fazer uma crítica em cima disso, aceitando, avisado às partes. Então, assim, existe toda uma comunicação baseada nessas ferramentas, tá? Ok. Bom, nosso tempo está se esgotando, Roberto. Eu queria que você pudesse fazer as considerações finais aqui do software. Claro que o programa não tem a pretensão de expor esmiuçadamente toda a diversidade de informações que o software oferece, até porque são muitas mesmo, já pude ver aqui, são muitas, mas eu acho que já deu uma visão bem interessante de como ele pode ser uma ferramenta útil para ajudar o administrador da Câmara e os árbitros, os profissionais que atuam e inclusive as partes, até porque podem protocolar suas petições usando essa ferramenta. Então, eu acho que deu uma visão muito boa de como ele funciona. Então, fica com a palavra para você fazer aí suas considerações finais. Bom, inicialmente eu queria agradecer realmente assim, a oportunidade que a gente teve para conversar. Além do sistema, a gente também tem a parte de sites, né? A gente fez site para o CONIMA, para a FECEMA, para o próprio Momento Arbitragem. O site é desenvolvido o site do Momento Arbitragem, momentoarbitragem.com.br, foi desenvolvido pela Adam Systems. Então, assim, a ideia é que realmente a gente possa contribuir com essas câmaras, ver quais são as dificuldades dela e apresentar alguma solução para que melhore a vida dela mesmo. Muito bom. E só para a gente finalizar, eu vi também que o software emite relatórios com estatísticas, tanto gráficas quanto em tabelas, de vários modelos de relatórios. Né? São mais de 250 relatórios dentro do sistema administrativos, financeiros, gerenciais, então tem muita coisa ali que vai realmente trazer um retorno. Ajuda imensamente para o administrador saber o que tem que fazer de melhor para a sua Câmara também, prospectar mais, empreender e ter mais sucesso ainda. Isso mesmo. Muito bom, Roberto. Eu acho que todos esses serviços que você disponibilizou aqui para que as pessoas conhecessem, inclusive o desenvolvimento de sites e de outras ferramentas tecnológicas, dão bem a cara do por que a Adam Systems é a líder no mercado de software de gestão de câmaras de arbitragem. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns também porque eu sei que você tem sido um vivo colaborador, incentivador do desenvolvimento da mediação e arbitragem no Brasil. Esse trabalho que você descreveu de pegar o seu carro, as suas expensas, percorrer 140 mil quilômetros, visitar 200 câmaras de arbitragem, isso por si só já demonstra que é mais do que uma questão de negócio, de desenvolver. Há uma doação pessoal, uma entrega pessoal de procurar fazer o melhor pelo desenvolvimento da mediação e arbitragem. E lembro que pouco antes da nossa entrevista você contou que em muitas situações você convenceu as pessoas que queriam montar
uma Câmara de Arbitragem e que estavam mal orientadas ou mal informadas, queriam colocar nomes de tribunais, queriam de alguma maneira desenvolver um trabalho que estaria na contramão do que a melhor doutrina de arbitragem trata hoje. Você ajudou elas a entenderem melhor que seria mais feliz se encaminhar de uma forma que a boa doutrina hoje trata o desenvolvimento da mediação e arbitragem no Brasil. Então, parabéns, sei desse seu valor pessoal, além do seu empreendedorismo, do sucesso do seu negócio, mas também da sua entrega pessoal pelo desenvolvimento da mediação e arbitragem. Então, fica aqui também o nosso agradecimento do Momento Arbitragem pela sua entrevista e por sua trajetória, por seu empenho ao longo desses últimos anos todos, está se dedicando ao tema. Obrigado, Asdrubal. Bom, e a você eu quero agradecer a sua audiência. Eu gostaria de te convidar a compartilhar o nosso vídeo, se você tiver gostado, curtir, comentar, enviar suas perguntas e dúvidas ou sugestões de pauta. Será muito bem-vindo, vou interagir contigo com muito prazer. O meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. E quero te convidar para você assistir os próximos programas. Toda segunda e quinta-feira você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. Um grande abraço. Até o próximo programa.